Meus amigos, eu sei que a grana tá curta, então se tu precisa comprar um carro confortável, confiável, que não te leva à falência quando tem que fazer a manutenção, e econômico e que ainda assim tem um custo de aquisição bem interessante, então vocês precisam conhecer o Renault Sandero de primeira geração. Pode ser o carro perfeito para vocês. Nós vamos falar de preço, consumo, problemas, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo carro usado e que também é bem interessante, bem bonzinho, viu? Muita gente nos pede dicas de carros aí na faixa dos 30, 35 mil reais e que tenha pelo menos um ar-condicionado, uma direção hidráulica, vidros elétricos, aqueles itens que a gente chama de conforto básico. Pois bem, hoje a gente trouxe um Renault Sandero 1.0 16 válvulas, Expression ano 2013, modelo 2014, que custa aí na faixa dos 32, 33 mil reais. Pode ser um carro bem interessante, mas antes, para a gente entender por que esse carro aqui ele é como ele é, eu preciso contar rapidamente a história do Sandero. A Renault chegou no Brasil na década de 90 e trouxe os carros que eram vendidos na Europa, né? Renault 19 e alguns outros carros muito legais. Porém, vocês sabem muito bem a história que foi. Infelizmente, ficaram famosos por dar problema, por estragar, problemas de suspensão. Eram carros realmente difíceis de fazer a manutenção. E fora que as peças também eram muito caras. Em 2004, a Renault lançou o Renault Logan, mas o Logan ele tinha uma proposta um pouco diferente. Construído dentro do centro da Renault, com a proposta de atender mercados emergentes e também a Romênia, onde a subsidiária deles, a Dacia, foi fundada, ele vem com uma proposta mais interessante para quem não quer gastar tanto dinheiro. Obviamente não tinha o requinte dos Renaults que tinham vindo para o Brasil na década de 90, início dos anos 2000. Basicamente um carro mais simples, um carro mais espartano, porém muito robusto e de manutenção mais barata, que é justamente o que era necessário na Romênia, que foi um país onde durante muitos anos teve um regime comunista. Mesmo assim, ele foi criado em cima de uma plataforma que também compartilhava alguns componentes e até mesmo algumas dimensões com o Clio de terceira geração. Em 2007, a Engenharia do Brasil, em conjunto com a Renault lá na França, apresentou o Sandero, que inclusive aquele primeiro ano ficou realmente muito parecido com o Clio de terceira geração, né? Mas era parecido só esteticamente mesmo, porque quando a gente analisava acabamento e a qualidade construtiva do carro, a gente via que o Sandero era realmente um carro mais simples, porém muito mais tropicalizado. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes. Como ele foi desenvolvido aqui, ele foi espalhado para vários lugares do mundo, mas ele já estava habituado desde o seu nascimento às nossas ruas completamente esburacadas, às nossas condições de clima completamente atípicos, né? Que pode ser um calor insuportável lá no Nordeste ou às vezes um clima até de neve aqui no Sul. Então quer dizer que eu posso comprar de olhos fechados? Não, meus amigos, não dá para comprar um carro de olho fechado, seja um Sandero ou seja qualquer outro carro. E aqui vem a dica, aquela que vocês já sabem, né? Antes de fechar negócio, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro para ter um acesso completo a um histórico de leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras e uma série de outras informações fundamentais para te não botar o teu dinheiro fora. E não te esquece, usa o nosso cupom Opinião Sincera e tu vai ter 15% de desconto em qualquer um dos serviços deles. O teu dinheiro está difícil de conseguir? Pois é. Então usa o sistema da Olho no Carro para ter certeza de que tu não vai perder ele, não vai colocar em um negócio furado. Mas Felipe, o que esse carro tem de interessante? Meus amigos, vamos começar falando das dimensões. Não é um carro muito grande por fora. Tem mais ou menos 4 metros e 2 centímetros de comprimento, quase 1,75 m de largura, 2,59 metros de entre-eixos e pouco mais de 1,5 m de altura total. Realmente é um carro que, quando a gente olha assim, pensa que, poxa, é um carro pequeno, tipo um Corsa, né, ou um Agile da vida, mas não. A Renault conseguiu fazer uma otimização do espaço interno muito boa. Carro pequeno não tem porta-malas, né? Não, o Sandero veio para provar que isto não é uma afirmação verdadeira. 320 litros de capacidade num hatch compacto. Realmente é um porta-malas muito generoso. Agora, apesar do espaço interno bom, não tem step. Não tem step aqui dentro. O step, na verdade, está lá embaixo, né? E aí vocês já sabem, né? Os ladrões adoram esse sistema. Eu definitivamente não gosto. Dizem que facilita, porque quando está com o porta-malas carregado, não precisa descarregar o carro inteiro. Pois é, mas muitas vezes quando a gente chega para usar, ele já não está mais lá.
Sinaleiras halógenas, não tem sensor de estacionamento e também não tem câmera de ré. Pelo menos não nesta versão intermediária. Outra coisa que não tem nessa versão intermediária são rodas de liga leve. Ele vem com rodas de aro 14 polegadas e calotas. Suspensão traseira é uma suspensão mais simples. Eu esperava que encontrar isso num carro que tem a proposta de ser mais acessível, tanto na aquisição quanto na manutenção. Uma suspensão semi-independente na traseira e na dianteira uma McPherson. Freio a disco na dianteira, tambor na traseira, nada diferente do normal, né? Mas tem pelo menos 4 parafusos nas rodas, diferente do Kwid. E se vocês estão bem atentos, vocês viram que o pneu está gasto, né? Vocês já sabem qual é a recomendação. Pneustore.com.br, usa o nosso cupom OPSINCERA, tudo em letra maiúscula, tudo junto. Vai ter 5% de desconto na aquisição dos melhores pneus com os melhores preços do Brasil. Eu acho que é bom o dono desse carro dar uma guaribada nessa parte, né? E obviamente se não tinha sensor de estacionamento na traseira, na dianteira também não tem, mas esta versão já vem com faróis de neblina. E claro, os faróis são todos halógenos. Farol de LED surgiu muitos anos depois. Nessa época os carros ainda utilizavam xenon. Mas claro, né, quando eu falo que os outros carros vieram com xenon, eu não estou falando do Sandero, porque o Sandero nunca teve nem xenon. É um carro simples, é um carro de entrada. Porém, aqui tem uma coisa curiosa. O espelho, não, ele não tem repetidor de seta aqui. Ele tem um repetidor de seta no paralamas, que eu acho até bem interessante. Mas quem lembra o Sandero lá de 2008 vai saber que o espelho do lado esquerdo era exatamente o mesmo espelho do lado direito. Esse carro era tão otimizado, mas tão otimizado, que eles simplesmente criaram um espelho onde era possível inverter a posição. Neste caso aqui já não dá mais, né? Ele tem geometria diferente, tem o lado específico para cada carro. Também não tem teto solar, nem como opcional, e estas calhas de chuva, sim, foram colocadas à parte. Outra coisa que ele não tem como opcional é uma chave presencial, né? Não tem, nenhuma versão veio, mas ele já vem com uma chave que não é canivete, mas tem pelo menos o comando de abertura e fechamento das portas aqui. E é só isso mesmo, tá? Esta versão intermediária não tinha nem alarme. E claro que vocês que acompanham o canal aqui há mais tempo sabem que 2014 foi o ano onde o governo brasileiro exigiu que todos os carros vendidos aqui tivessem airbag duplo e ABS de série. Pois bem, esse aqui já oferece este equipamento. Ele é o 2014, né? As versões anteriores não tinham. Aqui embaixo do capô, a gente tem o motor 1.0, 16 válvulas, que ainda era o projeto Renault. Eu digo ainda era porque 2017, já com o modelo 2018, surgiu o SCE, que era um motor 3 cilindros, que já era um projeto Nissan que foi adaptado para uso dentro da Renault. Esse motor aqui tem 76 cavalos de potência a gasolina e 77 a etanol, 9,9 kgfm de torque a gasolina e 10,1 a etanol. Isso a quase 5.800 e uns quebrados RPM, quase 6.000 RPM, né? Eu acho uma rotação até bem interessante. É um motor que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele tem correia dentada, então não pode esquecer de trocar, mas de uma forma geral é um motor super confiável. Esse motor aqui já era utilizado há muitos anos no Clio, e diferente da fama dos 16 válvulas do Gol Bolinha, esse aqui não tem problema no cabeçote. E uma curiosidade bem rápida aqui é que desde 2009 ele era oferecido com uma transmissão automática chamada de DP0, que basicamente é uma L4 adaptado para a Renault, né? O L4 era utilizado na Peugeot Citroën, aquele câmbio famoso, problemático, enfim, nem vou falar muito sobre ele porque eu não gosto desse câmbio e não recomendo essa versão. Mas a curiosidade é que a versão que vinha com câmbio automático vinha com um motor 1.6 16 válvulas e era a única versão que tinha este motor, porque todas as versões 1.6 com câmbio manual utilizavam um cabeçote de 8 válvulas. E muito bem lembrado pelo Gustavo, isso a partir de 2011, porque antes sim, eles tinham as versões que eram 1.6 16 válvulas com o câmbio manual. Bom, direção hidráulica e não tinha os sistemas de gerenciamento inteligente do alternador, por exemplo, que vieram no SCE, só lá depois, lá em 2017, já com o modelo 2018 que eu já falei para vocês, né? Isso significa que é um carro que gasta muito? Não, meus amigos, é um carro super leve, pesa pouquinho mais de 1.000 kg, 1.025 para ser mais exato. Por ser um motor relativamente eficiente, ele chega a fazer, dentro da cidade, andando a gasolina, 12 km por litro. Na estrada, entre 16 e 17. Eu considero esse um número muito bom para esta época. Afinal de contas, vocês sabem que nessa época o Inovar Alto não tinha entrado no Brasil ainda, então as montadoras não estavam tão preocupadas com o consumo como aconteceu a partir do ano de 2017. Onde eu digo que os Corsa não, né? Mas o Cobalt, o Onix e outros carros da GM fizeram milagres, ficaram realmente muito econômicos. Claro que outras marcas também
também for atrás, como a própria Renault. E o câmbio manual dele? O câmbio manual não incomoda nada, porém tem um detalhe importante. A embreagem, essa sim, essa costuma ter um desgaste mais rápido do que o normal. Assim, é uma característica de projeto. Esse carro aqui está com 95 mil quilômetros e a embreagem foi trocada com 70. Claro que depende muito do uso, tem pessoas que conseguem chegar a mais quilometragem, tem outras pessoas que não, mas de uma forma geral eu acho que tá razoável. O kit embreagem também não é tão caro assim como a maioria das peças desse carro. Antes da gente entrar, deixa eu só lembrar vocês que vocês viram que esse carro está bem limpinho, né? Sim, lavamos lá na TUI o Car Detail. Mais do que uma lavagem, uma estética automotiva que deixa sempre o teu carro com essa aparência de 0 km. Não perde tempo, seja o teu carro novo ou usado, leva lá no TUI e pede para ele dar uma geral. Serviço excelente com 12% de desconto para você que é inscrito aqui do canal. E agora, meus amigos, vamos dar uma olhada no interior desse carro, ver se ele é grande por dentro também. Porta-malas a gente já viu, né? Será que sobrou espaço para os passageiros? E aí, Gustavo, o excelente aproveitamento do porta-malas se repete no espaço interno aqui? Se repete, Felipe. Tanto o Logan quanto o Sandero tem espaço interno muito bom. E a Duster também, né? Todos da mesma plataforma. E aqui tem um déjà vu pra mim, né? Porque minha mãe teve Logan durante muito tempo e era exatamente isso aqui. É um carro mais simples, né? De acabamento simples e tudo mais. Agora hoje tá quente pra caramba. Vamos ligar ele pra deixar o ar-condicionado funcionando? Inclusive essa versão aqui, a Expression, ela vem com um ar-condicionado manual. Não é, obviamente, que a gente não esperava que fosse um ar-condicionado digital. Funciona. Só que aqui a gente tem um porém, né, Felipe? Muitos dos ar-condicionados dos motores 1.0 são fracos. Eles não são tão fortes quanto o do 1.6. E isso pode ser ruim se tomar numa região muito quente. Isso. Aqui pra nós hoje tá dando conta até, né? O acabamento, como tu tinha falado antes, acabamento mais simples, né? Tudo de plástico, mas desde o seu começo é assim. E isso aqui que sempre me incomoda muito, ó. Esse parafuso aparecendo ali também, né? Agora, como esse aqui já é o facelift, ele teve uma leve evolução aqui internamente, né? Os vidros elétricos vieram para as portas. Antes do facelift, os vidros elétricos eram aqui, no meio do painel. Né? Mas vidro elétrico só nas portas dianteiras. Só dianteiras. E se tu foi bem atento, tu percebeu que ele também não tem espelho elétrico, né? Ele tem a pingolinha aqui para regulagem do espelho manual. Pois é. Mas nessa versão Expression ele já vem com computador de bordo. Olha lá. Deixa eu desligar a luz aqui, que senão eu não vou conseguir ver. Isso aí. Então, ó, litros, quilômetros por litro, autonomia. Algumas funções, né? Mas pelo menos tem, além do marcador de combustível na esquerda, tem a marcação de temperatura na direita. Algo importantíssimo num carro usado. Afinal de contas, vocês sabem que a válvula termostática tem que ser trocada e ela pode trancar depois de um tempo. Quando não tem isso aqui, tu não consegue ver, só vai descobrir quando teu carro ferver. E aí, já pode ser tarde, né? Essa versão aqui também vem equipada com um rádio 2 DIN com Bluetooth e conexão por pendrive. Muito bom ter o Bluetooth, né? Nessa época aqui era básico isso, né? Acho muito interessante. E tinha uma versão, Felipe, a Tech Run, por exemplo, que vinha com um multimídia de 7 polegadas. Sim, só que eu vou te dizer, esse multimídia da Tech Run é horrível. Ele é só uma tela grande, sem muitas funções, lento e que costuma estragar com uma certa frequência. Um primo meu tem um Stepway que veio com esse multimídia e funcionou durante uns 2, 3 meses no máximo, né? Claro, o carro já tinha alguns anos de uso e tal, queimou, ele teve que comprar novo, não tem conserto. Então eu realmente recomendo que ou tu pense seriamente em colocar o multimídia da Nave Pro, porque espaço tem para colocar um multimídia grande aqui, que realmente vai dar uma vida para o teu carro, porém tem um problema sério de projeto desse carro. O multimídia fica muito baixo, então tu tá dirigindo, olhando aqui, concentrado na estrada e o multimídia está virado para baixo. Tu tem que desviar a atenção toda hora. Mas meus amigos, como a Nave Pro é simplesmente uma empresa ninja que projeta tudo o que a gente quer e precisa, olha esta novidade. Ao vivo para vocês, fazendo um pequeno unboxing, de um jeito tosco. O que eles inventaram dessa vez foi uma tela que mais parece aqueles GPS antigos, aonde tu conecta ela numa ventosa, coloca no para-brisa do teu carro. Eu vou colocar aqui numa posição que não é a ideal, tá? Porque ficou bem no meio, mas tu pode colocar um pouquinho mais para baixo, deve colocar. Aí tu liga ela na tomada 12 volts. Aqui, ó, conecta aqui. Tomada 12 volts, cadê? Tem tomada 12 volts também. Aqui. E esta telinha é uma telinha Android. Isto significa que
O sistema operacional dela é o mesmo dos celulares da Google, né? Mas ele tem uma função que eu acho muito legal. Extremamente simples, tá? Ele não tem nenhum reprodutor de Netflix, YouTube, não. Mas ele tem o Android Auto ou o Apple CarPlay aqui sem fio. Então tu pode conectar o celular diretamente nele e tu vai poder usar as funções do Android Auto como está acontecendo neste exato momento. Meu celular já conectou. Aqui tem o mapa, aqui tem do Google Maps, aqui tem o meu tocador de música, os lugares que eu mais vou com frequência e claro, tu pode usar outros recursos que vocês já conhecem. Isso funciona tanto no Android Auto quanto no Apple CarPlay. Uma tela de qualidade boa, não é a melhor do mundo, não vamos dizer assim, melhor definição, mas é uma definição muito boa, muito útil e que não é caro. Então vale a pena tu investir, porque tu vai atualizar esse carro aqui ou qualquer outro, porque depois tu sai e leva esse aparelho para qualquer carro. Tu pode conectar ainda o som dele via cabo P2, ou seja, tu liga aqui do lado na entrada do rádio. E se não tiver, eu vou te mostrar um outro negócio bem interessante. Mas o meu carro não tem, meu rádio é mais antigo, não tem entrada P2. Beleza, tem um transmissor FM. Aí tu seleciona a frequência que tu quer colocar ali, seleciona esta rádio no FM do teu carro e ele vai transmitir o som através desta frequência para cá. Ou seja, a Nave Pro realmente fez um produto simples e muito funcional. Não se esqueça, comprou uma vez, leva para qualquer carro. E Felipe, nessa versão aqui ele tem mais alguns itens, como por exemplo, o comando do rádio aqui atrás, né? Ele também tem a regulagem de altura do volante, não tem Só profundidade, de altura, né? mas tem antes, e também regulagem de altura do banco. Só que é uma regulagem estranha, ó. Para subir, tu tem que levantar teu corpo. Aí depois para baixar, tu só puxa a alavanca e ele desce. O que eu acho mais legal é que ele tem regulagem milimétrica do ângulo do encosto aqui, ó. Isso acabou perdendo depois, né? Mas é realmente um item que algumas pessoas acham que é mais barato e não é. Ele é mais caro do que aqueles da alavanquinha. Agora, se a gente viu os parafusos na porta, obviamente aqui no porta-copos também, né? Parafuso aparente, sem nenhum tipo de revestimento. É um carro mais simples, tem alguns porta-trecos legais aqui, por exemplo, largar umas moedas, né? Mais um porta-copos para quem vai atrás. Não tem encosto de braço aqui no centro. Não esperava que tivesse mesmo. O que pode incomodar numa viagem mais longa é que na porta não tem um revestimento fofinho, na verdade não tem nenhum revestimento, é tudo plástico mesmo. Claro que não tem nenhum tipo de espelho fotocrômico, nem frenagem automática, nem nada, nessa época nem existia, né? Aqui, Tem um espelhinho aqui, tem uma alça de mão também. Enfim, é um carro simples. Mas tem o kit básico, né, pra te não passar calor nem necessidades. A gente já falou que ele vem com 2 airbags e ABS? Sim, a partir de 2014 era obrigatório. Vamos dar uma olhada no espaço interno lá atrás? E aí, aqui atrás ele decepcionou? Não. Não, né? Muito bom esse carrinho também. Eu tenho 1,81 m de altura, eu tô aqui com uns 4 dedos de espaço do teto, então eu tô bem tranquilo. O banco, naquela posição que eu coloco todos os carros, ele tá encostado nos meus joelhos, mas não tá me incomodando, eu tô numa posição bem confortável. Gostei bastante da quantidade de espuma que esse banco tem, isso significa que eu vou fazer uma viagem com um pouco mais de tranquilidade. Tem alguns carros que, apesar do espaço ser bom, a espuma é muito fininha, nesse caso aqui ela é relativamente boa. O túnel é um túnel baixinho, então um terceiro ocupante aqui não vai com tanta dificuldade e ele tem uma largura boa, né? Olha só, voltando aqui para esta posição, eu diria que não vai 3 adultos grandes, com certeza não, ou vai, mas não com tranquilidade, mas se tu botar 2 crianças ou 3 crianças aqui atrás ou 2 crianças e um adulto, acho que vai bem, né? Vocês perceberam também que ele não tem o encosto de cabeça que precisa ser ocupante, né? Nem o cinto de 3 pontos, mas nessa época não era exigido isso ainda, né? E aqui atrás aquela manivelinha para abrir. Olha só, isso fazia tempo que a gente não via, né? É isso. Vamos andar agora? Vamos andar. Meus amigos, vamos àquela hora que a gente tanto gosta, né? Que é dar uma volta no carro e testar todas as qualidades dele. Mas antes disso aí, não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, manda para teus familiares, teus amigos, todo mundo, né? Eu tenho certeza que alguém vai precisar comprar um carro desses e essa pode ser uma boa dica. Testar as qualidades ou os defeitos também, né? Claro, com certeza. A gente já tá saindo num paralelepípedo aqui, já dá pra sentir alguns barulhinhos. Mas tu esperava o que de um carro que tem 10 anos de uso e 95 mil quilômetros? Eu esperava muito mais barulho. Pois é, eu tô achando até muito bom, pra ser bem sincero, porque esse é um carro mais simples, né? Então é normal que os plásticos se soltem e tudo comece a tremer com o tempo. Na verdade,
barulhos normais. Vou dizer até que meu Camry faz mais barulho que ele. Não, também não é pra tanto. Tá, forcei, não é tanto. Mas o meu Camry também faz. Bom, uma dúvida que eu tenho certeza que vocês vão ficar é com relação à potência do motor. E esse câmbio é tão curtinho, que o motor não é o mais forte do mundo, mas ele empurra com a força que a gente precisa. Então eu acho que, por ser um carro econômico e que entrega aquilo que tu quer numa cidade, tá ótimo. Vai fazer uma viagem? Bom, ele vai andar numa rotação um pouco mais alta, mas também não vai te deixar na mão. Achei bem legal isso. 0 a 100 em 14 segundos, a média de todo mundo. Hoje em dia os 3 cilindros tem alguns que são até mais lentos. Pois é. Então, com um consumo bom, tudo ok, né? Tem que entender que é 1.0, né? Não adianta querer desempenho. Exato. Agora tu falou do câmbio curto, né? Mas e a embreagem é macia? A embreagem é muito macia, muito macia. Fiquei impressionado. Claro, essa daqui foi trocada com 70 mil quilômetros, que é um problema crônico, o desgaste acentuado da embreagem. Ele costuma pedir manutenção antes de outros carros, como por exemplo o Corsa, né? O Gol também costuma durar um pouco mais. Mas, ok, não é um kit caro, então tudo certo, tá tudo dentro da conta, digamos assim. Gostei muito dos engates das marchas aqui, bem melhor que o da Fiat, mas óbvio, a Volkswagen tem engates melhores. Outra coisa que eu gostei muito foi do peso da direção. Apesar de ela ser hidráulica, ela é muito confortável. Diferente do Logan que a motomãe tinha, né? Eu acho que aquele carro já saiu de fábrica com algum problema, porque ela sempre foi muito pesada, aquela direção. É, esse aqui, nossa, nem parece o mesmo carro, de tão leve que é. Ou tem uma diferença aí entre 1.0 e 1.6, né? Não sei. E um ponto que é bem importante vocês estarem cientes é que, como ele é um carro simples, obviamente ele tem acabamentos mais simples e menos revestimento acústico. Por isso, quando o motor passa dos 3.000 RPM, como agora, é normal escutar um certo ruído interno. Esteja ciente que é assim mesmo, tá? Eu não vejo isso como um grande problema num carro de entrada. Tá tudo certo. Exatamente. Esse aqui é uma versão bem de entrada, né? Tem duas versões acima dessa aqui ainda, né? É. E o seguro de um carro desses? Bom, o dono do carro tava pagando R$ 1.500 de seguro. Era preço bom, tá? Preço bom. Só que aí o filho dele fez 18 anos. E aí ferrou. O seguro foi pra R$ 2.500. Assim, ó. É. Aí ficou salgado, né? Porque R$ 2.500 num carro de 32, 33 mil reais é caro. Mas Gustavo, tu vai querer dirigir? Vou, claro. Realmente, Felipe, tem que concordar contigo. O engate é bom, a embreagem é macia, a direção, cara... Muito leve, né? Eu não sei o que tinha no Logan da minha mãe, que era tão boa aquela direção. Não, essa direção hidráulica tá muito boa. Os bancos são confortáveis, tá? Tô bem aqui, pelo menos. A suspensão não é uma suspensão dura. Não, achei tri boa. Achei tri boa. A gente tava andando antes para Paralelepípedo, nós falamos dos barulhos, mas a gente não falou da suspensão. Suspensão muito macia, realmente um carro bom de andar no dia a dia. Bem desenvolvido pro nosso território lunar aqui, né? Tanto é que, cara, o carro tem 95 mil km e nunca precisou fazer absolutamente nada de suspensão. É. Diferente do Stepway, que tem 40 milímetros a mais, ou seja, 4 centímetros mais de altura, esse aqui é bem macio. O Stepway é um pouquinho mais duro justamente porque o centro de gravidade subiu. Então, para o carro não ficar instável, a Renault deu uma endurecida na suspensão. E o freio, Gustavo? Tu achou bom? Deixa eu ver. Ok. Eu achei ele bem sensível, achei ele bem fácil de dirigir, não é um freio borrachudo, tá muito adequado. Freios já foram substituídos nesse carro também, mas aí é um item de desgaste natural, né? E também é muito barato. Na verdade, a única coisa que deu de problema nesse carro até hoje foi os itens de desgaste natural, né? E a embreagem ali, que também é um desgaste natural, só que foi um pouco mais prematuro. Exato. De uma forma geral, tu gostou desse carro? Tu teria um desses? Hoje não é um carro que eu teria, assim, porque, né, eu gosto de carros mais fortes, tal, de repente um Sandero RS, talvez, alguma coisa assim. Mas, cara, eu acho que faz muito sentido esse aqui. Minha mãe teve um Logan durante muito tempo, carro também que não incomodou nada. Então, pelo espaço interno, pelo tamanho de porta-malas, por ser barato de manter, pelo consumo desse carro, eu acho que quem tá procurando um carro com todas as características, esse aqui é perfeito. Eu vou dizer que eu procuro um carro automático, né? E o automático desta geração do Sandero, ou melhor, de todos os Sanderos automáticos, nenhum deles para mim foi bem acertado. Todos eles têm o seu porém. Mas eu gostei muito desse carro por ele ser um carro honesto. É um carro que tu paga pouco na aquisição, porque, querendo ou não, eu sei, 30 mil é caro, mas em relação a outros carros que tem no mercado, 30 mil é um valor acessível.
É um carro que tu gasta pouco com gasolina, tu gasta pouco com manutenção. Então é um carro honesto, é um carro que sim, eu teria. Alguns itens de conforto que faltam nesse carro, tem versões que tem esses itens. Pode ser a Tech Run, pode ser a Privilege. E o dono do carro, até o filho dele começar a dirigir, disse que até não sentia falta. Agora que o filho dirige, ele tem que ficar arrumando o banco, o espelho, não sei o quê. Aí o espelho tem que ir até lá pra arrumar, né? Aí ele, o espelho elétrico agora tá fazendo falta. Banco elétrico não tem nenhuma das versões, né? Mas o espelho elétrico tem. Enfim, eu concordo contigo no sentido de que realmente ele é um carro fraquinho, mas, volto a dizer, honesto. Por isso vale a pena comprar, sim. Tanto é que a gente sempre recomenda. E vocês, o que acharam? Conta pra nós aqui embaixo. Vocês já tiveram um Sandero desses? Vocês têm um Sandero desses? Vocês nunca terão um Sandero desses? A gente quer saber também. Ou algum concorrente também, né? Exato. Qual vocês comprariam com 30 mil reais? 32, 33? Conta pra nós aí. Vocês vão ajudar não só a gente, mas muitas pessoas que estão nessa dúvida. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.